Sabe aqueles gadgets que você não sabia que você precisava dele até você ter um e agora você não vive mais sem ele? Pois é, eu tô falando do Stream Controller D6 da Fifine, que é baratinho, tem 1001 utilidades e isso inclui otimizar o seu processo de mixagem para você produzir muito mais rápido. Vamos lá direto ao ponto, sem perder tempo, eu vou mostrar como é que eu tô usando ele. Tô aqui na minha área de trabalho, tô aqui com o D6, vou abrir o Reaper apertando aqui no ícone do Reaper. Quando ele abre o Reaper, automaticamente ele já reconhece que é o Reaper e já transforma meus botões aqui em botões que eu otimizei para o próprio Reaper. E eu vou abrir uma seção aqui só para demonstração de algumas funcionalidades desse gadget. Ok, vou colocar para tocar apertando play. Vou selecionar alguma track aqui, por exemplo, a track do piano. Vou solar ela. Dessolar. Mutar ela. Desmutar. Vamos pausar agora o áudio. Agora eu vou carregar todos os meus canais auxiliares com um botão apenas. Ele está carregando os plugins. Tá aqui, ó. 3 reverbs, 2 delays e um par widening. Vamos supor que eu mudei de ideia em relação a isso. Vou apertar undo. Quero ver minhas ações agora. Mudei de ideia, quero fechar essa janela. Agora eu quero tocar o áudio um pouquinho mais rápido. Então vou aumentar aqui, ó, a taxa de reprodução. Tá, mas agora vamos para a velocidade original. E vamos parar. No final do vídeo eu vou mostrar como eu fiz alguns desses atalhos mais específicos que eu acho que você não sabe onde encontrar no Reaper. Essas foram ideias rápidas e práticas que aceleram muito a minha forma de mixar, que eu implementei desde que esse aparelhozinho chegou aqui anteontem, então tô só começando, o céu é o limite. Ok, se você continua assistindo é porque você gostou dele, então eu vou te mostrar como instalar e como mexer nele. Vamos começar com um unboxing, ele acompanha um manual de instrução, o próprio Stream Controller e um cabo de conexão que você pode plugar tanto com USB-C quanto o USB mais tradicional. Você pluga numa porta USB do seu computador. Eu tive mais sucesso numa USB 3.0, que é aquela USB mais moderno, e ele já liga com tudo que você configurou aqui. Agora basta você instalar a central de configuração e é só começar a fazer as suas preferências. Para baixar é muito fácil, tem no manual de instrução um endereço facinho e curtinho que você pode digitar no seu browser, ou você pode ir para esse link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo e clica para baixar ou para Windows ou para Mac. É um instalador executável que você roda normalmente aceitando os termos e condições. Depois que você terminar de instalar, ele vai ficar em algum lugar da sua área de trabalho e também na bandejinha aqui. E pode ser, dependendo do seu sistema operacional, que você precise abrir ele como administrador, seja apertando Shift e clicando, ou clicando com o direito e colocar executar como administrador. Agora eu vou mostrar como você configura o D6. Quando você está com a central aberta pela primeira vez, nem o ícone está sendo mostrado, fica tudo preto, assim como aqui também fica tudo preto. Eu vou simular isso criando uma nova cena. Então vou clicar nesse maisinho aqui, vai chamar de Default Scene, nota que está tudo preto aqui, assim como está tudo preto no seu D6. E o negócio é o seguinte, não tem um único jeito certo de configurar a sua D6. Você pode customizar de acordo com suas preferências. Você pode fazer cenas, você pode fazer folders, pode fazer páginas diferentes, enfim. Tem como customizar do seu jeito. Vou mostrar alguns exemplos. Vamos supor que você quer que nesse primeiro slot aqui abra o Reaper ou qualquer software. Você pode ir aqui em Toolbox, onde estão todas as possibilidades de botões que você vai colocar aqui. No caso de um software é aqui Open, você clica e arrasta e ele fica esperando o título do botão e o arquivo executável para você justamente dizer a ele qual software que você quer que ele abra. Então você poderia chamar aqui de Reaper e aqui você procurar pelo arquivo reaper.exe. Ah, mas está muito complicado, não sei onde é que fica o Reaper. Tem forma mais fácil. Se você clicar no ícone do software que você quer transformar em botão e arrastar para cá, também dá no mesmo. E nota como o botão aqui aparece automaticamente. Muito bem, mais uma vez aqui em Toolbox, que como eu falei, são as possibilidades de botão, você pode colocar mais opções interessantes. Um website, por exemplo, é só clicar e arrastar,
E aqui você vai colocar o título do botão e a URL, ou seja, o site que quando você clicar nesse botão aqui, ele vai abrir. Você pode colocar uma hotkey, que são atalhos de teclado, justamente assim que eu fiz todo o banco de dados dos atalhos do Reaper. Então aqui, ó, coloca o título do atalho e quando você clicar aqui, o que você pressionar no seu teclado, Ctrl, Alt, R, ele vai transformar em atalho. Por exemplo, ó, eu vou ir para uma página do banco de dados do Reaper. Aqui em Render, a janela de renderização, o atalho é Ctrl, Alt, R. Então, justamente, eu criei um hotkey aqui, arrastei para cá e simplesmente coloquei Ctrl, Alt, R. Ele não sabe que é a janela de renderização do Reaper. Ele simplesmente aperta Ctrl, Alt, R toda vez que eu aperto esse botão aqui de render. Então, todos os botões da minha cena Reaper são justamente atalhos, esses hotkeys aqui. Mas ainda tem mais. Deixa eu ir para nossa cena que a gente está começando agora. Nota que toda vez que eu atualizo aqui, ele atualiza aqui também. Mouse Event, se você quer que quando você aperte um desses botões, ele clique especificamente em algum ponto da tela, você pode justamente fazer um Mouse Event. Open, como eu já falei, ele abre um aplicativo, ele pode colocar um texto também, pode colocar uma senha, se sua senha está sempre sendo repetida, se você quer que com um botão você coloque essa senha, é só você arrastar para um botão de senha aqui e coloca o seu password aqui. Multimídia, mais um botão multimídia, que aí você vai colocar, se você quer que ele dê play, dê pause, vá para próximo, vá para pause vídeo, enfim, um botão multimídia normal. Além desses botões, ele também tem outras abas interessantes, como tocar áudio, para áudio. Operation Flow é muito legal porque ele empilha coisas. Se você colocar uma ação aqui, seja uma ação de uma sequência após a outra, ou uma sequência em carrossel, ou uma sequência de liga e desliga, você pode colocar várias ações. Com um apertar de botão, ele vai abrir vários softwares ao mesmo tempo e criar várias teclas de atalho. Enfim, ele trabalha com múltiplas ações com um simples apertar de botão. Além do mais, ele é integrado com botões próprios para o OBS Studio, para o Discord e para o Streamlabs. Uma outra coisa que eu quero mostrar é essa primeira aba aqui, o Fifine Control Deck, que é justamente como você controla todas as páginas que estão sendo exibidas. Então você pode criar um folder. Quando você cria um folder, vou arrastar aqui, ó. Quando você clica o folder, você pode incluir novos botões dentro desse folder. Então, você clicando aqui, ó, é uma nova aba que surge, que quando você não, depois que você configurar, você clica aqui e ele volta para a área em que esse folder está. Eu fiz isso justamente na primeira tela, a tela padrão. Eu tenho um folderzinho chamado Chrome, que quando eu clico aqui no Chrome, aqui são os atalhos que são URLs dentro do Chrome, meu Gmail, YouTube, Evernote, enfim, as coisas que eu utilizo aqui. Então isso foi um folder, e quando eu não estou mais no Chrome, eu quero sair daí, eu volto. Uma outra coisa que dá para fazer é cenas. Então nesse caso eu tenho uma cena chamada padrão e uma cena chamada Reaper. Então a cena Reaper é diferente da cena padrão, e quando eu estou na cena padrão, eu acesso a cena Reaper com esse botão aqui, que é justamente o botão Scene Shift, mudar a cena. Quando eu vou apertar ele aqui, ele vai para a cena Reaper. E na cena Reaper, eu adicionei um botão de página. Então eu criei uma segunda página, clicando nesse maisinho, tem duas páginas, e eu acesso essa segunda página porque eu criei um botão Next Page. Então eu arrastei o Next Page para cá, estou clicando no Next Page e ele foi para a próxima página, e eu posso voltar para a cena inicial ou voltar para a página anterior. Tudo isso são botões que eu customizei. Certo, como é que eu faço para fazer esses ícones aqui? Todos esses eu fiz no Photoshop, eu fiz realmente um design de ícones, mas tem uma forma muito fácil de fazer. Vamos supor, vou para minha cena padrão aqui e quero colocar um atalho para Ctrl Z, para Undo. Então eu vou selecionar aqui o meu Toolbox, Hotkey, ok. Aqui eu vou chamar de Undo. Hotkey, eu vou apertar Ctrl Z nesse exato momento, Ctrl Z. Ele tem o ícone padrão. Só que aí, quando você clica com direito, tem algumas formas de você mudar esse ícone. Selecionar um arquivo de ícone, abrir uma biblioteca de ícones que ele tem. Então ele tem alguns ícones aqui que a gente pode abrir, ok? E uma forma muito legal, que é o Screen Capture, que você pode baixar ou fazer uma captura de ícone de qualquer lugar. Então, se eu for aqui para o meu browser, ok? Vou digitar assim, ó, Undo Icon. Tá aqui um monte de ícone aqui, certo? Vamos pegar esse aqui. Então, eu vou para a central, clico com direito, Screen Capture. Vou fazer, ó, uma captura aqui, aperto em salvar. Tá aqui pequenininho. E agora, ó, o meu botão de undo já tá com esse ícone, sempre em tempo real, ó.
atualizado aqui. Então é fácil de você ir colocando novos ícones. Outra coisa interessante, não sei se vocês se lembram, mas no começo do vídeo, quando eu abri o Reaper, ele automaticamente mudou aqui os meus botões para os botões do Reaper, os atalhos do Reaper. Isso a gente faz aqui nas preferências, Scenes, e aqui ó, você escolhe a cena que você quer, como no caso Cena Reaper, e escolhe um aplicativo para quando ele reconhecer que você abriu esse aplicativo, ele vai para essa cena específica. Então foi assim que eu fiz. Outra coisa interessante das preferências, aqui na aba Device, você configura para quanto tempo você quer que ele desligue, não ficar gastando energia, depois que você não apertou nenhum botão. Nesse caso eu coloquei 15 minutos. Bom, agora para finalizar eu vou mostrar como eu fiz alguns desses atalhos aqui, que eu acho que você não sabe quais são as ações. Mais uma vez, ó, aqui nessa central, é só o atalho que eu coloco, mas o atalho se remete a uma ação do Reaper, que você tem que saber qual é. Então, eu vou mostrar aqui algumas que eu fiz. Para a ação Track Up e Track Down, eu fui aqui no menu de ações, e a ação de Track Up é essa aqui, ó. Tem que ter instalado a extensão SWS, ok? Select Previous Tracks. Seleciona as tracks acima. Para Track Down, Select Next Tracks. Para tocar o áudio com a velocidade mais lenta, 1x, ou mais rápido, mais lenta, é essa ação aqui. Decrease Play Rate by 6%, mais rápida, é essa ação aqui. Increase Play Rate by 6%. E na velocidade original, é essa aqui. Set Play Rate to 1.0. E para finalizar, se você quer saber como é que eu fiz para apertar esse botão Buzzes aqui e ele já carregar todos aqueles plugins, eu criei uma ação customizada, que eu chamei de Tracks Auxiliares, e nessa ação customizada tem essas três ações aqui. Selecionar todas as tracks, depois selecionar a última das tracks selecionadas, e por fim, mais uma da extensão SWS, Resources Import Track from Track Template Slot 1. Quando você roda isso pela primeira vez, ele vai atrás dos seus templates de tracks, que eu tenho um template de track justamente para esses buzzes aqui. Eu mostro onde é que tá. Track Template tá aqui, ó. Reverbs e Delays. Então, quando a gente roda essa ação, ele vai pedir qual track template você quer que seja correspondente a esse botão, e nesse caso eu seleciono Reverbs e Delays. E é isso, se você gostou tem um link na descrição do vídeo para você adquirir o Fifine D6 por um preço muito em conta. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.